indivíduos da mesma espécie têm necessidades muito semelhantes para sobreviver, crescer e se reproduzir, mas pode ser que em algum momento algum recurso necessário à sua sobrevivência não esteja em abundância no ambiente. Mas o que é recurso? É qualquer substância ou objeto exigido por um organismo para sua manutenção, crescimento ou reprodução. Tudo que é consumido pelo organismo de alguma forma, abrigo, alimento, água, luz e parceiros sexuais são exemplos de recursos. Portanto, quando há interação de indivíduos da mesma espécie e estes necessitam de recursos semelhantes, mas esses recursos estão escassos no ambiente, haverá a necessidade dos membros dessa população competirem entre si em busca de recursos, sendo que um deles sairá prejudicado. Essa interação ecológica é chamada de competição intraespecífica, diferente de competição interespecífica, que ocorre entre espécies diferentes que usam o mesmo recurso. Mortalidade e recurso assimilado. Um bom exemplo de competição intraespecífica é quanto à taxa de ingestão de alimento. Se dois animais competem por alimento e por algum motivo um deles consome mais esse recurso, o outro poderá ficar prejudicado quanto à sua sobrevivência, pois diminui sua taxa de crescimento e desenvolvimento corporal, assim como o acúmulo de reserva energética, que são fatores essenciais para que o animal consiga fugir de predadores. Há dois tipos de competição intraespecífica: competição por exploração e competição por interferência. Na competição por exploração, um indivíduo explora um recurso mais que o outro, porém, não há o contato direto de um indivíduo com o outro. Exemplo: o gnu é um grande mamífero que vive principalmente no continente africano e se alimenta dos pastos presentes nas savanas. Em épocas onde há escassez desse recurso, determinados gnus não são prejudicados, pelo fato de terem se alimentado do pasto enquanto este ainda era abundante. Porém, a quantidade desse recurso disponível para os demais gnus já não é suficiente para suprir as necessidades. Portanto, a competição intraespecífica por exploração ocorre quando indivíduos são afetados pela quantidade de recurso que permanece após este ter sido explorado pelos demais, ou seja, não há nenhum tipo de contato físico entre os indivíduos. Já na competição por interferência, os indivíduos interagem diretamente uns com os outros, e um indivíduo, de fato, impedirá que o outro explore os recursos de uma porção de habitat, usando de agressividade apenas ou combate. Exemplo: os leões competem por território, que não é um recurso em si, mas possui os recursos necessários a esses animais. Eles competem principalmente por território e por fêmeas, enquanto as fêmeas são responsáveis pela caça, e, inevitavelmente, um dos leões sairá prejudicado. Agora que já aprendemos um pouco sobre competição intraespecífica, vamos fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo. Questão 1. Considere as afirmações abaixo relativas a fatores de crescimento populacional. 1. A competição intraespecífica interfere na densidade da população. 2. A competição intraespecífica não influi no crescimento das populações. 3. Um dos fatores limitantes do crescimento populacional é a disponibilidade de alimentos, que diminui quando a densidade da população aumenta. E 4. Fatores climáticos influem no crescimento da população, independentemente de sua densidade. São verdadeiras apenas A. 1 e 2, B. 1 e 4, C. 2 e 3, D. 1, 3 e 4 ou E. 2, 3 e 4. A resposta certa é a letra D, pois a competição por algum recurso faz com que os indivíduos tenham um déficit de energia que seria alocada para sua sobrevivência ou para a reprodução, por exemplo, e isso acarreta em um número menor de indivíduos na população. Questão 2. Nem sempre as relações ecológicas provocam benefícios para todos os organismos envolvidos, sendo chamadas, neste caso, de relações ecológicas desarmônicas. Entre os exemplos a seguir, marque a única alternativa em que está indicada uma relação intraespecífica desarmônica. A. Colônia. B. Sociedade. C. Competição intraespecífica. D. Comensalismo. E E. Parasitismo. A resposta é a letra C,
pois colônia e sociedade são relações ecológicas em que os seres da mesma espécie vivem organizados e em harmonia. Já o comensalismo e o parasitismo são relações ecológicas desarmônicas, o que poderiam ser a resposta da questão, mas o enunciado pede uma relação intraespecífica desarmônica. Intraespecífica remete a indivíduos da mesma espécie que competem por um mesmo recurso, como por exemplo o alimento. O comensalismo e o parasitismo são relações que ocorrem com indivíduos de espécies diferentes, por isso não podem ser a resposta da questão. Um bom exemplo para a resposta dessa questão é essa tirinha da Nickelnáusea, que mostra vários indivíduos da mesma espécie competindo por um alimento pouco disponível no ambiente.